Boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live com a Dona Dama da Noite, que está chegando. Ela sempre inicia a live com um tema inicial e, após o tema, nós abrimos o chat para pergunta e pedimos, por favor, que sejam perguntas gerais que possam trazer aprendizado para todos que estão assistindo a live no momento e que venham assistir futuramente. Então, concentrem-se, absorvam as informações e sintam a energia. Boa noite a todas. Boa noite. Foi bom um pequeno atraso, porque eu pude me aproximar um pouco mais dessa lua deslumbrante. Não está deslumbrante apenas aqui, nesse espaço da Terra, está deslumbrante em outros locais. Maravilhosa, e realmente é uma energia de magia muito poderosa. Se alguém aqui se interessa pela Lua, procure saber um bocadinho mais sobre a sua influência ou influências, a sua energia única, o despendimento energético carregado de algumas nomenclaturas científicas que não vêm ao caso, mas enfim, carregado de todo o poder. Creio que estou vendo um vento, vou precisar me deslocar, porque vamos ver se incomoda menos agora. Vamos falar sobre o que hoje? Estava em dúvida, mas a avó me inspirou a falarmos sobre a magia feminina, o sagrado feminino, que está presente em homens e mulheres. Talvez não sabiam disso, não? Sim, presente nos homens também, porque cada ser tem a sua porção masculina e feminina. E por que não, então, esta magia, este poder, esta potência que cabe ao mundo feminino, como há potências também que cabem ao mundo masculino, mas por que não aproveitá-las? Todas as forças, todas as energias, todas as magias que nos elevam, que nos incentivam, que nos alimentam. São magias poderosas para o organismo físico, emprestado por algum tempo. Magia poderosa, força, potência para o ser em sua essência, o ser em sua maior amplitude, o ser em sua mais profunda capacidade ou capacidades de realização. Todo ser tem em si essa magia, que é composta por energia direcionada. E como a magia acontece, afinal de contas, o que é magia? Magia é um apanhado de energias focadas ou focalizadas na realização de algo que se deseja. Que energias são essas? As mais diversas. Energia da mente, energia da lua, energia do sol, energia de todos os seres que fazem parte do mundo mineral, do mundo animal, do mundo vegetal. Aos aromas, que trazem um poder energético sem igual, ao poder das cores, ao poder dos cristais, que fazem parte do mundo mineral, ao poder das palavras, que são conjuradas
para que aquela energia saia do invólucro e atinja a realização do que se deseja. Magias, mágicas, energias, tudo isso acontece porque já existe no universo. Não há novidades para o universo. Há novidades para os seres, independentemente da galáxia que vivem, dos planetas que vivem, porque aquele que tudo cria, aquele que tudo vê, ele se diverte com as próprias criações, ele se anima, e não há o que já não exista para ele. Por isso que é a perfeição. Agora, nós não. Nós buscamos o aperfeiçoamento, não devemos buscar a perfeição, porque é algo inócuo, não há a menor possibilidade dessa realização. Além do que, como temos uma essência que nos leva a ter centenas de milhares de anos de existência, e invólucros que nesta dimensão, na terceira dimensão, ainda quando são descartados e a essência de cada ser vai para onde tem que ir no próximo trabalho, no próximo patamar de desenvolvimento, quando retornam a este plano terreno, que esta fase já está acabando, retorna novamente com limites e limitações que o mundo físico e a ausência de lembranças daquilo que se conhece produz. Existem seres em planetas de dimensões mais avançadas que não têm esse grau de esquecimento. Então, quando retornam aos invólucros, não aprendem novamente, digamos, a ler, a escrever, a apreciar o belo. Já tem alguns pensamentos desde corpo pequeno, que são muito, muito mais elevados ainda quando crianças. E conforme os anos daquela dimensão, naquele invólucro, vão acontecendo, 2, 3, 5, 10 anos, toda a sabedoria vai se aproximando novamente daquela mente, porque faz parte da essência. Então, há uma lembrança das experiências e dos aprendizados vividos. E isso economiza muito tempo naquela vida, não? Porque quantos anos terrenos demora uma criança para ser alfabetizada? Depois, para começar a apreciar uma leitura, para começar a apreciar os estudos, se é que chega nesse nível, para finalizar os estudos básicos, 8, 9, 12 anos. Olha que economia de tempo existe com a dimensão mais evoluída. E os que estão aqui, terrenos, terão oportunidade, em um espaço de tempo terreno breve, de optar se seguirão para outra dimensão ou se permanecerão na dimensão atual. Alguns poderão optar, outros serão optados, por assim dizer, por não cumprirem os objetivos mínimos de evolução para fazer essa transição de degrau, que também não é do dia para a noite. Não há que se dormir e quando acorda, o ser está numa outra dimensão. Não, não funciona desta forma. Não é tão mágico assim, a ponto de se conjurar algumas horas de sono e, ao acordar,
uma nova vida neste mesmo invólucro. Não, não, não. Isto é fora de propósito, porque existe toda uma adaptação energética para o próximo degrau de evolução. Então, estamos falando de magia. Isso faz parte da magia, do aprendizado da magia da evolução. Faz parte da magia de doar e receber. Faz parte da magia de se entregar sem perder a sua própria essência. Faz parte do auxílio ao outro, ao próximo, aos animais, ao cultivo de plantas, ao agradecimento, à gratidão de todos os reinos que servem, cada qual em sua maior potencialidade, a vida terrena, sim. Então a magia está em tudo, está em todos. Podemos e devemos fazer de todos os dias terrenos ou não. Dias mágicos. E espero que a lua, que hoje figura entre os elementos mais belos desta fase, está me irritando. Se não posso fazer esta magia, vou me adaptar a ela. Agradeço. Então, que a nossa magia seja colocada em prática todos os dias. Podemos começar com perguntas? Já temos perguntas? Sim, dona Dama. Vivemos um momento propício para buscar evoluir. Porém, o que mais vejo são pessoas indo contra isso, dando preferência ao egoísmo e imediatismo. Como lidar com essas pessoas? Existem alguns fatos, sim. Não vamos generalizar. Mas existem algumas pessoas, sim, que optam por um olhar para si um bocadinho mais frequente, constante, profundo, duradouro. Podemos falar nessas pessoas em termos do medo da evolução, inclusive, pode não parecer, mas existe. Existe o medo de encarar a novidade, existe o medo de encarar a responsabilidade que o relacionamento com outra pessoa traz. Então, é preferível continuar olhando para o próprio umbigo, sem ter que assumir, sem ter que relembrar, sem ter que se responsabilizar por a sua parte, que faz parte integrante da sociedade, por assim dizer. Como lidar com essas pessoas? Primeiro, não perca a tua essência, que sai do egoísmo. Olhar para dentro de ti mesma é necessário. Cultivar o amor próprio é mais do que necessário, é vital. Tudo aquilo que tem referência ao teu cuidado contigo é necessário, que em nada se conecta com o egoísmo. Então, mantenha os teus próprios valores, mantenha a tua essência vibrando positivamente por ti e pelas pessoas ao teu redor. Em segundo ponto, eu colocaria a paciência com limites. O que isso quer dizer?
Desenvolva um pouco mais da paciência para aumentar o grau de tolerância com estas pessoas que estão em si mesmadas. Ao mesmo tempo, não toleres absolutamente tudo por tanto tempo, por um longo período ou tão profundamente. Não, não. Então, coloques as tuas observações e coloques as tuas palavras para que o outro consiga observar como é importante. Agradeço muito. Boa noite. Como é importante, de alguma forma, relembrar estas pessoas, ou esta pessoa, alguma mais em específico, creio que algumas aqui presentes estão lembrando de uma ou outra pessoa com mais presença, com mais intenção. Então, dirija agora o teu pensamento a esta ou estas pessoas. Veja, muitas precisam ser lembradas que estão sendo egoístas ao extremo. Mas, podes me perguntar, dona Dama, isso não é claro? Não. Para aquelas pessoas que estão acostumadas a se enxergar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em 10º lugar, e o seu próximo, depois disso tudo, digamos, no fim da fila, como muito bem colocam às vezes aqui neste plano, as pessoas não observam, porque o costume ultrapassa muitas vezes a observação do outro, a compreensão do outro. Então, sim, precisam ser lembradas. E se crianças, em fase de formação em especial, até os 12 anos é o momento mais crítico, depois torna-se um pouco mais difícil, e na fase adulta, a partir dos 21, 22 anos, as dificuldades aumentam. Então, quando crianças, trazer as crianças para o convívio e o respeito ao próximo, para que consigam trocar informações, brinquedos para as de mais tenra idade, para que aprendam a conviver com o seu semelhante o mais rapidamente possível, sem jamais esquecer como é importante cultivarem o amor próprio desde criança. E se nada disso der certo, mantenhas a tua essência ainda vibrando pelo próximo, ainda auxiliando o outro, novamente repito, sem jamais esquecer a ti mesma. E te afastes daqueles que não te fazem muito bem. Convives diariamente com esta pessoa, encontres uma forma de não te deixares levar por esta essência mais negativa. Encontres uma maneira de não jogar fora a tua energia, para que tu contenhas dentro de ti o que melhor tu tens. E continuas oferecendo teu melhor a quem assim quiser aceitar. Próxima pergunta? Sim, dona Dama. Há algum teste que podemos fazer para entender o tamanho potencial da nossa energia, magia e, por consequência, acreditar nela? Teste? O dia a dia, o cotidiano é um teste contínuo. Há um contínuo de testes. Teste a tua energia cultivando uma planta. Converse cultive 2 plantinhas em vasos diferentes.
Com uma tu conversas diariamente. Com a outra tu cuidas, mas não te dedicas. Deixas no mesmo lugar, tomando a mesma quantidade de sol, recebendo a mesma quantidade de energia da natureza. E depois de alguns dias, tu verás a diferença entre o carinho, a aproximação, o cuidado, a palavra. Uma terá mais vício ou já estará até maior, já terá crescido um bocadinho, e a outra continuará, sim, viva, porque de alguma forma estarás cuidando, mas com menos força, menos vício, muito possivelmente de tamanho pequeno ou menor. Este é um teste para revelar a tua energia, a tua essência. Faça um outro teste. Procures um local para estacionar o automóvel que diriges e faças uma mentalização quando estiveres nesta condução de um local para parar o carro. Veja um espaço que caiba o teu carro. Agradeça porque tu achastes este espaço, ele foi encontrado. E vá, e siga até chegar neste local, neste espaço. São pequenos testes de realização que envolvem não apenas a energia de intenção, mas principalmente a imagem mental da realização. E como já é realizado, mesmo que estes olhos não enxerguem, mas os olhos da alma e da conexão que existe já enxergam, porque no universo já existe esse pedido, já existe essa necessidade, exatamente porque já ocorre. É que deve se agradecer. A gratidão, a graça pelo recebimento deve acontecer. Faça estes testes com tudo que é relativo ao teu dia a dia, com as substâncias mais diferentes, com objetos. Vá fazendo os teus testes. Como aumentar o poder, como descobrir o poder, mais poder ainda, mais magia. Estude. Faça leituras sobre o poder das energias. Faça leituras sobre as conexões universais. Faça estudos sobre as leis do universo. As 7 principais leis. E existem outras subleis também muito importantes. Faça essas leituras e tenha estes aprendizados. E tu te reconhecerás a cada dia mais forte, mais integrada como o centro da Terra e o Sol principal do universo. Porque todos os seres têm essa conexão. Neste invólucro, conexões especiais, inclusive, para que se mantenham. Então, além de todas as conexões da tua essência, da tua alma, por assim dizer, há as conexões com este invólucro. 7 camadas energéticas de proteção, mais todos os fios condutores em direção ao centro da Terra, ao magma, e em direção ao Sol central do universo. Tudo é energia. Mesmo que tu não vejas, existe. E não é porque tu não enxergas com estes olhos, deste invólucro limitante, que estas energias não existam e não façam parte de ti, do teu dia a dia, da tua essência. Mais perguntas? Sim, dona Dama. Indica alguma magia para o amor próprio, aproveitando a energia dessa lua maravilhosa?
Que excelente pergunta! Sim, podemos fazer algumas magias. Vou sugerir algumas magias mais simples ao alcance de todos. E de todas que estão aqui, em primeiro lugar. E principalmente para aquelas que têm um poder de concentração já mais apurado, que conseguem fazer algum tempo de meditação em torno de 5, 8 minutos. Darei uma outra sugestão. Aproveite hoje para encarar a lua mais por alguns segundos. Porque se tu não captas a energia da lua, ela capta a tua. E de alguma forma tira um pouco da tua energia e poderás te sentir, inclusive, mais cansada. A tua noite de sono não será das mais agradáveis, porque alguma energia a mais te é tirada. Então, o Sol, ele tem uma energia de reposição, só que estes olhos não conseguem se fixar no Sol. Pelos seus raios, pelo seu poder, pela sua explosão de energia. A Lua também tem, de outra forma, de outra maneira. E é possível encarar a Lua, mas absorva a energia da Lua e não permita que ela absorva a tua. De que forma que a Lua pode absorver a tua energia? Se depois de 30, 40 segundos olhando a Lua, tu não te energizas. Então, converse com a Lua. Sabias que é possível conversar com a Lua? Sim, converse com a Lua. Vá à tua janela após acabar o nosso encontro e busque a Lua. Se ela não estiver visível, não há problema. Veja com os olhos da mente a Lua, formosa, grandiosa, prateada, muito brilhante, num céu limpo, límpido. Se quiseres, acrescente algumas estrelas para deixar o ambiente ainda mais iluminado e belo. Converse com a Lua. Agradeça a energia, agradeça a força, agradeça o poder. Agradeça a condução, agradeça a orientação. Agradeça pela existência deste astro tão maravilhoso e único. Cada lua é única. Existem algumas outras, mas esta aqui, que orienta, que ilumina este planeta, é única. Então, expresse tua gratidão para com este astro maravilhoso. E coloque nesta gratidão todas as benesses que tu acreditas que ela te oferece, que ela te doa, que ela incrementa, que ela potencializa. Então, ao final destes 2 ou 3 minutos, não é necessário levar mais do que isso. Respire fundo, envie amor à lua e retorne aos teus aposentos. Para aquelas que conseguem um pouco mais de contato, sem se deixar levar, sem deixar a sua energia sair além do que deve, então use o teu poder de concentração para te iluminar com a lua. Sorria, agradeça também e absorva tudo aquilo que a lua tem para te oferecer. Então, esse tempo, para aqueles que conseguem, aquelas que conseguem uma meditação maior, depois de uns 2 ou 3 minutos de contemplação e absorção,
tu poderás sentir alguma pequena vertigem, talvez calor no teu organismo físico. Talvez até precises sentar. Se já estiveres sentada ou se estiveres em pé, sentes e te permitas continuar absorvendo e agradecendo. Agradeça, agradeça, agradeça. Abra o coração, mente, abra todos os teus polos energéticos, que são os chakras. 7 são os mais conhecidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º da base da coluna. 7 principais. Energize-os com a luz da lua, com a cor da lua prateada, com a força. Então, além daquela primeira parte, podes cultivar, podes energizar cada chakra. Apenas uma visualização de um círculo, como se fosse uma membrana, um círculo que contém uma parte mais maleável dentro, que não é como um plástico, é como um tecido transparente, mas não plástico. Um tecido porque há microporos e vão absorver a essência dessa energia tão fantástica e única da Lua. E apenas um olhar interno de 2, 3 segundos, vejas com os olhos internos. Então, com os olhos fechados, veja aqui um círculo, veja aqui outro círculo. 2, 3 segundos em cada lugar já são suficientes. E observando esta energia prateada, claro, neste círculo, com esta membrana, parecendo então um tecido transparente. 2 ou 3 segundos de cor prata brilhante. Como tu enxergas a lua? São suficientes para energizar cada um dos chakras. E depois podes continuar os teus afazeres ou, se puderes, melhor ainda, descanse para usufruir de toda esta energia. Esta magia não é possível apenas nesta lua encantada. É possível, inclusive, quando não se vê a lua. Verifiques aqui na Terra qual o momento em que a lua está dentre as 4 possibilidades de crescimento ou de diminuição. Para que a tua mente crie uma imagem, quando a lua não é visível, mais fidedigna àquele momento desta energia. Podes fazer. Cultive tua magia. E depois, quero saber como tu te sentistes e tudo aquilo que conseguistes criar, desenvolver, energizar e captar dentro de ti mesma. Temos mais questões? Sim, dona Dama, mais uma. Falando de magia feminina, por que as bruxas foram tão perseguidas? Ora! E não somos bruxas hoje? Quantas mulheres ainda não são perseguidas? O poder. O poder quando não é do ser, há desdém. O poder quando não pertence àquele que acha que deve deter todo o poder, como aconteceu. Alguns poucos achavam erroneamente, com o ego altamente inflado, com uma cegueira mental das mais absurdas, com uma negação da existência de outros seres. Alguns poucos quiseram ter o domínio, e muitos obtiveram durante algum tempo, sobre todas as pessoas ao redor.
E o poder mágico que pertence a todos os seres não é uma possibilidade de poucos, é uma possibilidade de todos, sem exceção. Aqueles seres, então, envolvidos, embebidos, embevecidos pelo poder, tinham dentro de si uma certeza de que a magia poderia descobertá-los, a magia poderia finalizar com os poderes que acreditavam que tinham, a magia que na realidade eram manipulações, não? Eram muito mais o demérito, a descrença do ser humano, a abominação do ser humano. Foram décadas e décadas, centenas de anos, em que alguns humanos se destacavam com benesses, e aqueles que não faziam parte desse pequeno grupo eram chamados de ralé, ou eram os quase desumanos. Não vou entrar aqui em questões de resgates kármicos que envolvem culturas e seres em momentos especiais. Estou me atendo apenas ao poder da magia e a força, que sim havia, mas que também era projetada algo muito exacerbado para aquele momento que a magia poderia provocar. Então, o medo de perder o poder, o medo de ser revelado, o medo de não ter mais o poder de mando, o medo de não ter mais o poder de dominação, o medo de não ser ouvido, o medo de não ser considerado, o medo de que os seus desejos e necessidades não fossem satisfeitos, o medo de não serem cultivados como deuses. Enfim, muitos medos. E muitas mulheres também entraram nessa seara de dominação de semelhantes, porque não se viam poderosas ou não encontraram dentro de si as próprias magias. Há muito, muito nesse passado que gerou aprendizados e ainda gera para quem se detém ao estudo. Mas há muitas, digamos, inverdades dentre estas histórias todas. Muitas verdades, sim, e muitas inverdades em todos os lados, de todos os aspectos. Então, vamos nos ater ao momento agora das magias individuais que podem e devem ser cultivadas todos os dias. Não em demérito, não desmerecendo, escarnecendo, não, ninguém nem nada. Cada elemento que usares para uma magia, um chá, uma infusão, pode ser considerado uma magia? Claro. A erva, a planta oferece o que ela tem de melhor para ti. A água, um transmissor destas energias. O fogo, um elemento da natureza dos mais transformadores, está entre os mais transformadores que existem nos universos. A criação ímpar daquele que tudo vê e que tudo cria. O fogo é um elemento dos mais poderosos. O fogo age para a realização desta magia, que é a transformação de uma erva, seca ou não, que em contato com a água faz a alquimia destes elementos e se transforma em uma poção chamada chá ou infusão.
Então, devemos observar a cada dia todos os poderes e devemos nos concentrar para assumir esses poderes diariamente. Me incluo e todos os que estão aqui no plano etéreo também estão incluídos na importância da compreensão das magias diárias, da prática das magias diárias e da troca com estas energias que sejam mais profícuas, duradouras, belas, em sua essência. Será que respondi a questão? Entendo que sim, dona Dama. Não temos pergunta. Quanto tempo temos para o encerramento? 13 minutos. Entendo. Alguma magia a mais? Eu sempre aceito. Tens alguma proposta? Perguntaram se tem alguma para melhorar a energia, elevar a energia. Os banhos de ervas são excelentes para limpar as energias que não estão, digamos, tão bem cuidadas, tão elevadas. E posteriormente a esses banhos, um banho para energizar. Algumas sugestões de banhos para retirar um pouco dessa energia. E digo um pouco porque, se não há preparo do organismo físico, retirando muita energia, mesmo que não esteja bem cuidada, que esteja suja, há um desequilíbrio muito grande. E é necessário muito mais tempo para repor. Então, um banho de alecrim com hortelã. Faça um chá com um punhado de alecrim e um punhado de hortelã. Ele vai limpar, esse banho limpa e energiza ao mesmo tempo. Um banho com algumas pedras de sal grosso, pouquíssimas, eu diria umas 5 pedras para 1 litro de água ou 2 litros de água quente. Podes usar, no caso da água quente com o sal grosso, a própria água do banho que cai do chuveiro pode ser usada. No caso do alecrim com hortelã, faça um chá e podes completar, porque em 1 litro de água é pouco, para colocar, jogar a água do pescoço para baixo, para realizar este banho. Então, podes completar com água de chuveiro. Tome esses banhos sempre após o seu banho de higiene. E faça sempre a mentalização das águas levarem as energias que precisam ser limpas. Então, uma primeira parte, leve as energias. E uma segunda parte, no caso do banho de alecrim com hortelã, a reposição das energias. O banho de sal grosso requer uma reposição seguida, que pode ser com algumas gotinhas de alfazema, essência ou perfume. Também em um recipiente, um balde, com a própria água quente do chuveiro. Primeiro, o banho com 3 ou 4 pedras de sal grosso, que vai ficar muito leve a retirada dessa energia, das energias que estão mais pesadas, mas suficiente para aquela primeira limpeza, sempre do pescoço para baixo. E em seguida esse banho, a energização com algumas gotas de alfazema também na água. Coloques em um balde, prepares o balde, não é necessário que seja feito apenas para este fim, que tenhas apenas para esse fim, a não ser que queiras, mas prepares o balde de uso
Coloque água com um punhado significativo de sal grosso e deixe por uns 10 minutos. O sal grosso ele vai fazer a depuração das energias, quaisquer que tenham sido captadas, que tenham feito a sua passagem pelo balde, mesmo que seja plástico ou que seja de outro material. Após esse tempo, passa aquela água em toda a parte interna e na parte externa superior do balde, por onde a água que está dentro vai tombar. Tu irás fazer o despejo desta água. Então, nesta borda, também a água com sal grosso. Uma pequena porção de água limpa para tirar o excesso do sal e já está pronto para uso. A cada vez que precisares fazer um banho, faças dessa forma. Sempre depois do banho de higiene. Uma toalha limpa não usada, não nova, uma toalha limpa que está guardada, tu pegarás, depois do banho, passas no corpo para tirar o excesso e deixa o corpo, o organismo físico secar com aquela essência. E continua os teus afazeres. Estes banhos, em especial estes dois, eles são muito melhor utilizados, digamos assim, à noite, porque eles promovem uma leveza e é possível que tenha sono, é possível que te sintas um bocadinho mais aparentemente caída. Parece cansaço, mas não é. É leveza. Então, algumas horas de sono farão a recomposição necessária para as energias. Está bem assim? Sim, dona Dama, lembrei de uma árvore que eu quero perguntar, mas já surgiu uma dúvida. Onde jogar os restos do banho? E a erva que me veio é a questão do orégano. Tem alguma coisa que dá para ser feita? Sim. O orégano é uma erva muito interessante. Pode ser feita uma defumação com orégano, pode ser feita uma infusão leve, muito leve de orégano. O orégano serve, além de estimulante, ele tem propriedades muito amplas. Ele limpa, ele energiza, ele revigora, ele transforma, ele faz parte dos elementos alquímicos mais utilizados entre os magos e as magas. E ele é muito fácil de ser adquirido em qualquer local onde se venda algum alimento, possivelmente ele será encontrado. Então, não é necessário o uso em casa da erva cultivada como uma planta, mesmo porque ela não é de fácil cultivo em qualquer lugar. Mas a planta é seca, e o mesmo serve para todas as ervas. As magias se dão com plantas, sim, vivas, ainda em sua condição de energia etérea, tem um tipo de poder, mas não podemos nos furtar a utilizar estas ervas se estiverem em um modo seco. Elas podem e devem ser utilizadas. Após a feitura do chá, aquelas ervas que ficaram por 10 minutos, chá não, uma infusão com um poder mais forte. Diferença da infusão e do chá. A infusão, a erva, a água entra em ebulição, a erva é colocada, o fogo é desligado, a panela abafada e fica por 10 minutos. O chá, a erva é cozida por alguns minutos, a água fica em ebulição por uns 2 ou 3 minutos, que vai cozinhar um pouco as ervas, e da mesma feita, abafa-se e deixa-se por 10 minutos. A água para o banho é coada, não há a menor necessidade de levar estas ervas para o banho. Então, coa,
de preferência um coador de metal, ou preparas o coador de plástico da mesma forma que houve o preparo com a água e o sal grosso para o balde, ou eu sempre sugiro, esta que tem já um coador específico para esses momentos, e custa muito pouco, e já fica como alguma coisa permanente, já preparada para os banhos. Ao coar o banho, aquela erva, ela pode ser dispensada no lixo, como também pode ser, que é a minha recomendação para a maioria dos casos, colocada num jardim, ao pé de uma árvore, preferencialmente fora de casa. Para colocar em casa, então, pode jogar no lixo, não há problema algum. Para estes banhos a que me referi. Temos 3 minutos, estamos indo para o final, dona Dama. Gratidão por essa noite. Perguntas acabaram? Acabaram. Ótimo, fico muito feliz quando nós conseguimos cumprir nosso tempo respondendo a todas as perguntas. Quero deixar aqui mais um incentivo, ou melhor, repetir um incentivo da contemplação da Lua, com o cuidado para absorver as energias, sem deixar que as tuas energias sejam absorvidas. Uma sugestão para estudares um pouco mais de magia, magia das ervas, magia das forças da natureza, magia dos elementos. Em outra feita, podemos falar mais adiante sobre aqueles seres que fazem parte da natureza e que são tidos como mitos, como histórias, que são os elementais, que são as fadas, os gnomos, que existem, sim. Muito obrigada. Deixo então o meu carinho. Desejo que nesta próxima semana, que iniciamos hoje, tudo se realize da forma como o teu planejamento, que a tua gratidão, que o teu poder de concentração te leve a realizar. Podes me dizer, mas estou sem esses poderes. Então, cultive-os a partir de já. Trabalhe mais a tua concentração. Coloque as tuas imagens mentais de uma forma mais preciosa, mais cuidada. Se tens dificuldade em ver na tua mente, então coloca uma imagem daquilo que necessitas, uma imagem já criada, uma imagem que existe, que não precisa ser tua, mas que reflita os teus desejos, as tuas necessidades. Contemple, receba com vigor, com força, com agradecimento, com alegria. Lembra de sorrir para ti todos os dias. Lembra de olhar no espelho todos os dias e dizer, como és linda, como és bela. Eu te amo, tu que estás aí, que sou eu, nada mais do que o teu reflexo. Então lembra destas pequenas e grandes magias do teu dia e te apodere delas, de cada uma delas. Coloque-as em prática, pelo menos por esta semana. E quero ouvir no nosso próximo encontro tudo o que aconteceu contigo. Me despeço, agradecendo a todos e todas que aqui estiveram e ainda estão. Que nos encontremos em breve. Boa noite a todas.